Olá, meus amigos, bem-vindos à nossa super live hoje. E nós vamos estar tratando aqui de um tema importantíssimo, uma oportunidade incrível para empresários brasileiros que querem expandir para os Estados Unidos e conquistar o tão sonhado Green Card. Bom, eu me chamo Newton Pedreira, sou sócio da Gewalt Brasil e gostaria de introduzir agora o meu amigo que já está aqui em sala, o Lucas, que é CEO e founder da Gewalt. Então, com grande experiência atuando na área de vistos no mundo, o Lucas tem uma experiência incrível nesse processo de expansão empresarial, principalmente para cá onde eu estou, nos Estados Unidos da América. Ele, tenho certeza, vai compartilhar insights valiosíssimos para nós aqui. E a oportunidade do nosso encontro hoje vai destacar que o seu negócio, o seu pensamento agora vai ser global. E você vai aproveitar todas as oportunidades exclusivas aqui nos Estados Unidos da América. Bom, eu gostaria de fazer uma proposta, Lucas, antes a gente iniciar aqui pelo nosso grupo seleto. Agradeço a todos que estão ingressando nessa super live, nesse super webinário nosso. E queria deixar o primeiro ponto aqui. Você já pensou realmente em levar a sua empresa para os Estados Unidos, mas você não sabe por onde começar ou acha que é algo inacessível? Já te contaram histórias de dificuldades, de problemas? Nossa, é caro ir para os Estados Unidos. Pois é, hoje a gente vai quebrar esses tabus, esses paradigmas e vamos te mostrar como é possível, com estratégias claras e o green card certo para você através das conexões aqui nos Estados Unidos. Bom, Lucas, gostaria que você pudesse se apresentar e eu já tenho uma pergunta para você, ok? Dentro do nosso webinário. Olá pessoal, prazer. Meu nome é Lucas, sou um dos fundadores da Gewalt Consulting. A Gewalt hoje ela já tem mais de 6 anos no mercado, na experiência de vistos e também na parte de imigração e internacionalização de empresas. A gente trabalha tanto com profissionais qualificados quanto também para empresários que querem estabelecer suas empresas nos Estados Unidos. Talvez você esteja pensando assim, mas né, que nome é esse, Gewalt? É um nome bem estranho, né? O que significa isso? E Gewalt, na verdade, né, do alemão significa escolhido, porque a ideia é que nossa empresa seja o seu parceiro escolhido para sua imigração, para a internacionalização da sua empresa, para levar sua família, né, para um lugar onde você tem grandes oportunidades de negócio, de segurança e etc. É um prazer estar com vocês todos aqui. Espero que vocês façam um bom proveito da live, que vai ser muito rica em termos de conteúdo, em termos de estratégia. E vamos que vamos. Boa. Interessante isso, Lucas. O fato da gente se aproximar, tudo foi através de networking, não é verdade? Tem uma grande amiga aqui nos Estados Unidos, em Indiana, e ela nos aproximou, nos apresentou. E um segredo aí da Gewalt, Lucas, importante a gente fazer a primeira pergunta para você, né, seguindo a sequência aqui, que a gente também vai, e eu deixo aqui aberto o canal para que todos possam, né, colocar suas perguntas, suas principais dúvidas, e nós vamos ter alguma coisa incrível hoje, né, Lucas? Vamos ter uma novidade aqui, a cereja do nosso Surpresa. encontro hoje. Vai ser muito bacana, acho que vai ter uma boa surpresa aqui com o super casal que a gente vai estar trazendo. Bom, o detalhe aqui foi essa questão do visto. É um mercado no Brasil imenso, né? Tanto escritórios de advocacia no Brasil e aqui nos Estados Unidos. A maioria das pessoas pensa assim, Lucas, putz, somente o escritório, né, jurídico pode fazer toda a questão do meu visto para os Estados Unidos. Existem mais de 150 tipos de vistos atualmente. E isso é uma questão só para escritórios, só para advogados. Nada contra, tá, gente? Mas, inclusive, a própria Gewalt, ela atua em parceria com esses escritórios para viabilizar o visto americano. Então, como especialistas, essa é a grande diferença, para deixar claro aqui o nosso papel. Claro, também temos um corpo jurídico. Correto, Lucas? Só para esclarecer isso logo de cara aqui, para a gente contextualizar a importância da Gewalt. Hoje no mercado, quanto tempo? E qual é a atuação global dela, Lucas? Hoje a Gewalt ela tem cerca de 6 anos no mercado, e a gente está presente em 3 países, né? Nos Estados Unidos, Brasil e na Europa, né? Mais particularmente na França.
onde a gente atende não somente, né, o continente europeu, mas também parte, né, dos nossos clientes asiáticos. A Gewalt hoje ela tem uma penetração no mercado bem diversa, não somente no Brasil, mas também em outros países. Né, e esse é um grande diferencial nosso, que a gente atua com tanto empresários e profissionais de diversos perfis, né, diversas áreas, diversos setores. E o grande diferencial hoje da Gewalt é que ela consegue casar, né, a especialidade de uma empresa de consultoria, né, principalmente para a questão de negócios, com também a expertise da questão da imigração. Então, assim, apesar de a gente ter os nossos próprios advogados, a gente sempre pensa com um perfil de consultor, ou seja, aquele que vai além, né, do quadrado, que vai além do livro, que vai além né, dos limites para ajudar as pessoas, não somente na parte de visto, mas também na parte de internacionalização de empresa, que é algo muito importante hoje. Então, hoje a Gewalt ela tem, né, um time bem sólido nesse setor, e a gente também trabalha de uma maneira assim de gerar um ecossistema de parceiros. Então a Gewalt tem vários parceiros de diversas áreas, então quando o cliente chega até a gente, ele não vai estar só tratando de imigração, ele pode tratar também de todos os aspectos da internacionalização de empresas, né, desde a parte de abertura de empresa, conta bancária, investimentos, né, de investidores americanos, e uma série de profissionais que estão basicamente nas asas da Gewalt, né, como parceiros. Isso é muito interessante o que você falou, Lucas, e é uma coisa que nos aproximou até o propósito, a transparência dessas ações. Até o resultado, né? São centenas de empresários, profissionais liberais, executivos no Brasil, que são atendidos pela Gewalt e no mundo com sucesso na questão principal que é o visto. Então, isso é uma coisa importantíssima para deixar claro aqui, para você que está nos acompanhando, nos assistindo. E eu já tenho a pergunta, tá? Essa é a pergunta para a questão da expansão. Lucas, por que que você acha que tantos empresários brasileiros estão olhando aqui para os Estados Unidos como uma oportunidade de expansão, na tua opinião? Tem vários motivos, Newton. Hoje, o empresário brasileiro ele está numa situação bem única, eu diria bem particular, né? Que é uma desvalorização da moeda local, né? Hoje, né, o real está muito mais do que R$ 6, aliás, o dólar está muito mais do que R$ 6. Isso tem um impacto, né, econômico nas empresas muito grande, né? Eu fiz uma análise recentemente onde que o empresário brasileiro que hoje cresceu 20% nesse ano, na verdade, ele está com um prejuízo real de menos de 6%, quando você considera tanto a inflação quanto a variação cambial. Então, hoje, o empresariado brasileiro olha para essa situação, né, e 20% de crescimento é um crescimento super considerável, né, onde que ele está basicamente remando contra a maré, e ele olha para os Estados Unidos, né, um país com crescimento, com moeda forte, com proteção né, aos empresários, com uma parte jurídica bem sólida, né, uma segurança jurídica também para as empresas bem sólida, um ambiente de negócios muito favorável, é onde todo o capital financeiro, né, é o coração do capital financeiro no mundo, e ele olha, né, para os Estados Unidos hoje e vê uma grande oportunidade para internacionalizar pelo menos parte da empresa deles, né? Então, hoje o empresário que tem um negócio já encaminhado nos Estados Unidos, ele está ganhando em moeda forte, ao passo que ele tem um custo em moeda fraca. Então, ele ganha dos dois lados. Ele consegue introduzir o seu produto, o seu serviço no mercado americano com um custo muito atrativo e, ao mesmo tempo, cobrar em dólares, cobrar, né, não só uma moeda forte, mas também num contexto de uma economia que tem um poder de compra muito sólido. Então, por esses motivos, e também por uma questão de perspectiva do futuro, 2025 tende a ser um ano duro para o Brasil, em termos econômicos, e tende a ser um ano bom em termos econômicos para os Estados Unidos, né?
Eu vejo isso, né, principalmente no primeiro mandato do Trump, né? Eu já morava nos Estados Unidos, né, em que o primeiro ano dele foi um ano de muito crescimento, de muito investimento, até pelo perfil protecionista dele, né? Então hoje o mercado ele vê os Estados Unidos como, né, uma grande oportunidade de investimento. Então, uma das coisas aqui, eu estava vendo uma matéria que eu recebi, em 2023, 28 mil brasileiros receberam green card. Aí a matéria diz: brasileiros qualificados escolhem deixar o país, desistiram. Aí apareceu um monte de cérebros na matéria, né? Quer dizer, 28 mil brasileiros receberam green card. Então, dentro essa situação, especialmente, o que eu vejo, Lucas, assim, muitas pessoas acham que expandir para os Estados Unidos é algo apenas para grandes corporações, não é? É muito caro, só grandes empresas. Isso é um paradigma, na tua opinião? Isso é verdade? Só para a gente deixar claro aqui para a nossa audiência. Ainda é um paradigma, apesar de algumas coisas terem mudado depois da pandemia, né? Principalmente com a exposição hoje do profissional e do empresário ao trabalho remoto, de oferecer serviços para os Estados Unidos remotamente, né? Então, algumas coisas têm mudado, mas ainda é um paradigma, né? O empresário brasileiro ainda ele tem um certo tabu tanto para a internacionalização quanto também para, eu diria, uma captação de divisas internacionais e até mesmo, diria, na parte de capital aberto, né? Então, existe ainda alguns tabus, principalmente para empresas familiares, empresas pequenas e médias, né, de expandir os seus negócios para além das fronteiras do Brasil. Observem só, né? O Lucas tem essa experiência junto com o time e o que a gente está criando é exatamente desmistificando o mito aqui, não é? Então, dentro desse quesito também, Lucas, na tua experiência, tá? Ao longo desse período de tempo, o que que você diz quais são os maiores benefícios para o empresário, não é, brasileiro que decide levar a sua empresa aqui para os Estados Unidos? Qual o maior, assim, de cara? Eu diria, assim, tem vários, né? Mas, assim, o de cara é que ele vai se deparar com uma facilidade de abrir uma empresa nos Estados Unidos, que é algo praticamente único, que ele não está acostumado. Então, em muitos estados é possível abrir uma empresa em menos de uma semana, né? Em questão, inclusive, de dias, né? Outra questão também, que dependendo do estado, também é muito barato abrir uma empresa. Alguns estados chega a 40, US$ 45 para você abrir uma empresa, né? Então, a facilidade para você abrir uma empresa é algo que o empresário brasileiro que não está acostumado, né, com essa facilidade, ele tem um certo choque, né? Ele acha que é alguma coisa difícil, impossível, né, quase que inatingível, quanto na verdade não, é algo bem, bem simples e bem rápido. Bacana. Do que você está falando vira um tripé, né? Se a gente sintetizar aí, você está dizendo, ó, você vai diversificar a tua operação, né? Uhum. Você vai começar a operar em dólar, quer dizer, vai dolarizar a tua receita e vai ter credibilidade internacional. Quer dizer que você ganha em dólar aqui, inclusive você pode potencializar o projeto, o teu negócio no Brasil, né? Justamente que é o período da inteligência artificial, transformação digital, inovação, quer dizer, ganha em dólar, você tem o teu endereço nos Estados Unidos, se a gente fala que é internacionalização, e potencializa a tua operação no Brasil. Incrível. Bom, já que você está falando aí de benefícios para o empresário, você tem algum case bacana que você possa compartilhar com a gente? Um exemplo de um empresário que expandiu aqui para os Estados Unidos e com isso ele transformou o negócio dele em global? Sim, sim, vem na mente agora, né, um empresário que há mais ou menos 1 ou 2 anos ele tinha uma empresa, né, tanto no Brasil quanto em Portugal, na parte de móveis, e é uma coisa bem interessante, ele faz sofás em que você consegue montar o sofá em 5 minutos. Pô, E não precisa de nenhum parafuso, né, nada, né, é tudo montado, e sofás de luxo, porque geralmente esses sofás que você consegue montar facilmente, muitas vezes pecam no design, etc. Ele veio, né? A gente conseguiu ajudar ele a internacionalizar a empresa dele. Ele mudou para os Estados Unidos, inclusive, com a família.
E hoje, né, ele introduziu o produto no mercado e teve uma alta recepção. Que inclusive isso também, Nilton, é um dos grandes mitos, né? Como é que o meu produto, como é que o meu serviço ele vai ser recepcionado nos Estados Unidos? E eu digo sempre que é, a vontade, a determinação do americano de fazer negócios também é algo que eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo. Então você chega, você abre uma empresa, você manda um e-mail, né, para uma empresa X, Y, Z, oferecendo seu produto, serviço, rapidamente você tem uma resposta dizendo, vamos marcar uma reunião, vamos conversar. Então eles têm interesse em fazer negócio. A questão de transações comerciais é algo muito natural, muito fácil de fazer, mesmo com a barreira da língua, mesmo, né, com questões culturais, de nacionalidade, etc. Os Estados Unidos é um país de fazer negócios. É. Você já entrou até numa outra aqui que eu recebi agora, é uma pergunta de quem está com a gente aqui na nossa live. Obrigado, tá, pela pergunta. Está dizendo aqui, mas ainda assim alguns empresários têm medo, receio de que o processo seja muito burocrático e caro. E o que que você pode, então, dentro do que você até respondeu desse case do empresário aí que trouxe esse projeto bacana para cá, como é que a gente desmistifica isso, o Lucas? O que que a gente pode dizer com certeza, né, para esse empresário? O que a gente pode dizer é o seguinte, né? Hoje a Gevalt ela tem uma experiência de 6 anos no mercado. Então, para a gente pegar uma empresa e internacionalizar é algo muito fácil para a gente. Então, assim, parte do nosso propósito é basicamente, né, pegar, né, esse fardo do empresário brasileiro com todas, né, as mistificações, desmitificar e entregar o produto. Ou seja, mesmo que pareça, né, difícil, pareça inatingível, através da nossa empresa a gente consegue fazer uma transação bem suave para que você consiga internacionalizar a sua empresa de uma forma bem efetiva e bem rápida. Outra coisa aqui, né? Não precisa nem. Estão mandando aqui várias situações de amigos dos Estados Uhum. Unidos. Gente, a gente sabe disso, Lucas. É uma loucura. Por quê? Eu tenho um amigo na Flórida, eu tenho um amigo na Califórnia, em Chicago, anyway, né? Aqui, em qualquer lugar dos Estados Unidos. E esse empresário tenta fazer o que a gente chama do jeito errado, que ele tenta agir de forma solo, né? Esses empreendedores, eles querem tentar fazer todo o processo sozinhos, melhor dizendo. Assim, eu já tenho a resposta, tá, Lucas? Mas na tua opinião, esse tipo de abordagem, principalmente em relação à imigração para o governo americano, pode dar ruim? Pode ser uma coisa que não vai dar certo? Esse processo que ele tenta fazer sozinho do visto, de vir para os Estados Unidos tentar nacionalizar a operação dele, sem um especialista, na tua visão? Eu acredito que sim, Newton, e assim, até os números falam, né? Então, petições feitas, né, por conta própria, ela tem uma taxa de rejeição muito maior, né? Eu digo isso assim, porque apesar da parte da internacionalização e abertura de empresas serem relativamente simples, a parte da migração não tanto, né? Então é nessa hora que a gente, né, entra em jogo, né, para ajudar os nossos clientes a basicamente, né, lidar com toda a parte burocrática para que o cliente não precise lidar com isso, né? Então, como a gente, né, eu já disse, tem bastante experiência nessa parte. Quando o cliente fecha com a gente já tem já um mapa para apresentar para ele, um mapa bem digestível, um mapa que ele consiga, né, andar, ele consiga acompanhar, enquanto a gente aqui, né, nos bastidores faz toda a parte, né, do trabalho mais braçal, trabalho, né, um pouco mais, né, burocrático, etc., né? Então, eu sempre digo o seguinte, né, o empresário ele precisa focar naquilo que ele faz melhor, né, seja, né, produzindo, seja vendendo, etc., né, e usar o tempo dele, né, justamente para ampliar as vendas, ampliar o mercado, etc., e deixar, né, esses processos mais administrativos, mais burocráticos, com os especialistas, né, que já têm experiência nisso, até porque, né, juntos a gente consegue chegar muito mais longe. Então a gente consegue, né, hoje na Gewalt, para você que está nos acompanhando aqui, mitigar essa questão dos riscos Uhum. em relação a custos elevados por falta de planejamento e uma questão de suporte. Até para cortar essa ansiedade, né, Lucas? Por exemplo, eu dou entrada no processo, aí geralmente os escritórios não dão mais satisfação, largam aquilo dentro de um período de tempo.
E essa ansiedade é que mata. Eu vejo alguns amigos aqui que tentaram fazer por conta própria e depois investiram, né, o visto dentro de algum escritório, dito especialista. Nossa, só dor de cabeça, né? Mas existe o jeito certo. Esse é o jeito que a gente diz que é errado. Mas o jeito certo de fazer o negócio bom, como é que seria então? Qual seria a direção nossa, né? Na tua opinião, como especialista? Os elementos mais importantes que o empresário ele precisa ter para que a expansão dele seja bem sucedida. Sem erros, mas uma coisa que trate com profissionais e dê muito certo a operação dele aqui nos Estados Unidos. Perfeito, assim, eu acho que uma das grandes questões é saber, basicamente, o que que o empresário quer. Ele quer apenas ter uma empresa, um braço nos Estados Unidos, mas sem um comprometimento imigratório, que é totalmente possível, ou Uhum. ele quer não somente internacionalizar a empresa, mas também, né, trazer toda, né, levar toda a família, trazer toda a família para os Estados Unidos, né? Então, assim, são questões bem importantes, né? Porque a frequência com que o empresário vai estar na linha de frente, né, na internacionalização, é, vai afetar também o resultado, né, da empresa, né? Ou seja, um empresário que já tem experiência em expansões, tanto no país ou então, inclusive, na América Latina, talvez ele tenha mais facilidade, né, de expandir para os Estados Unidos sem realmente estar na linha de frente, né? Já empresários que não têm tanto essa experiência de expansão, um visto, né, em que ele possa estar mais presente nos Estados Unidos é o ideal, né? Porque daí ele consegue tocar a empresa, ele consegue expandir os seus negócios, consegue firmar contratos, etc., né, sem essa limitação geográfica. Então, assim, eu diria o primeiro passo é saber qual que é o objetivo, né, do empresário, o objetivo da empresa, né, e a partir disso a gente consegue trazer um leque de opções, né, tanto a parte imigratória quanto a parte não imigratória também. Entendi. Não, perfeita essa tua explicação. Ela faz todo sentido para trazer essa clareza. Previsibilidade, segurança e clareza. É jogar luz exatamente dentro do processo e não ter aquele percalço, né, de que está sendo Uhum. feita alguma coisa sem a devida estratégia, né? Isso é uma coisa que é uma especialidade da Gewalt, é um planejamento estratégico sólido na apresentação do plano de negócios, dentro exatamente da amostragem correta para o visto. Bom, e o que a gente pode chamar aí de primeiros passos? Por exemplo, se o empresário ele quer começar agora, qual seria, de repente, o primeiro passo recomendado para ele, Lucas? Com esse primeiro step dele, né? Sim, o primeiro passo, né, até pela simplicidade desse passo, é realmente a abertura da empresa. A gente consegue abrir uma empresa em questão de 5 dias, né, na maior parte dos estados, e já tirar também o que seria o equivalente ao CNPJ americano, né, que chama IEN, ou EIN, que é Employer Identification Number. Ele é basicamente um CNPJ americano que também sai muito rápido. Então, assim, pela simplicidade desses passos, esses seriam os dois primeiros passos, abertura da empresa e abertura, né, do que seria o CNPJ americano. Uma outra questão seria a abertura de uma conta bancária nos Estados Unidos. A gente consegue fazer isso remotamente para os nossos clientes brasileiros, né? Isso é um dos serviços, né, hoje é um serviço raro no mercado, é que a gente consegue abrir uma conta empresarial nos Estados Unidos remotamente. E isso é muito bom porque o cliente ele já consegue fazer remessas, né, para os Estados Unidos e também de uma forma de proteger o patrimônio da empresa em moeda forte, né? A cada dia que passa, existe mais desvalorização da moeda, mais insegurança. Então, quanto mais o cliente se dolarizar, quanto mais o empresário se dolarizar, mais protegido ele vai estar. Então, eu diria assim, esses são os três primeiros passos que a gente consegue fazer de forma muito rápida e muito simples. Que bacana. Bom, alguma coisa extra que você gostaria de ressaltar dentro disso? Me vem a ideia vários pensamentos aqui que a gente pode estar dividindo com o empresário que está nos assistindo, a empresária, mas a questão mais assertiva que a gente pode afirmar aqui hoje na Gewalt é essa questão da previsibilidade e segurança. Quer dizer, vir para o mercado americano sim, Lucas,
excepcional, extraordinária estratégia. Não é para deixar para depois. O ano de vir é agora, né, 2025 Exato. em diante. Até pela oportunidade, vamos chamar assim, com o novo governo, né, Uhum. que vai priorizar essa questão da nacionalização. Né? Você está aqui com a tua operação, importando do Brasil, de qualquer outra parte do mundo, ou com a tua carreira também, assim como vários Uhum. executivos vêm para cá. Então, tu concorda com isso, ô Lucas, da gente poder ter esse propósito, né, com previsibilidade, segurança? Isso para o empresário é um motivador, na tua opinião? Sim, até porque, né, o empresário que ele já está bem estabelecido no Brasil, a gente consegue fazer uma estrutura de todos esses espaços, inclusive, né, a parte de transferência dele para, para a empresa recém-aberta nos Estados Unidos, em questão de poucos meses. Né? Então, né, apesar de hoje ter vistos, né, alguns vistos mais populares, chega a levar 2 ou 3 anos para sair, né, por conta dessa fila de nessa essa procura muito forte por esse tipo de vistos. A gente consegue trabalhar também com vistos em que eles saem em questão de poucos meses. Então, talvez essa também seja uma desmistificação, né, de que o processo ele é lento, leva anos, etc. A gente consegue, dependendo da situação do profissional, do empresário, fazer todo esse processo em questão de poucos meses. Bacana. Bom, Lucas, já estão aqui com a gente, né? E é um privilégio estar recebendo eles conosco, né? O Victor Pecoraro e a Rayane Moraes, o super casal de convidados, os nossos dois convidados especiais. Eles são empresários muito bem-sucedidos no Brasil e também com negócios pelo mundo. E com certeza vão ter algumas perguntas para a gente aqui, interessantes para poder compartilhar, certo? Vitão, vou te chamar de Vitão. Pode ser, Vitão? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Como que vocês estão, Lucas, Nilton? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Está sendo muito importante para a gente esclarecer as nossas dúvidas e compartilhar com os nossos amigos, empresários, porque eu estava acompanhando aqui com vocês a live e o Lucas falou uma coisa muito interessante sobre a pessoa que lucra hoje aqui 20%, além de entrou em déficit de 6%, e é a pura verdade, porque este ano de 2024 o Brasil ficou entre os 3 países que mais desvalorizou a moeda. E a Argentina subiu 40%. Então faz muito sentido o que você está falando. Então, eu acho que é o momento ideal agora para a gente conversar sobre isso. Eu vejo que as pessoas aqui no Brasil estão sedentas por uma nova oportunidade, são pessoas que trabalham, são pessoas sérias e tem muitas dúvidas. Então, eu acho que eu e Rai somos uma ponte para isso, para esclarecer o empresário, como vocês falaram que tem muitas opções de visto, então, para não esclarecer só para o empresário, mas para o estudante, para o microempresário. Então, a gente está aqui para agregar. Seja para uma outra live. Deixa eu falar um oi primeiro. É. Gente, ele deu um oi e já desinvestou. Não deu nem para dar um oi, Nilton. Lucas, um beijo para vocês. Obrigada por esse momento. A gente estava aqui acompanhando, conversando sobre do que vocês estavam falando. Para a gente é um grande privilégio estar aqui, né, Vida, esclarecendo, abrindo a mente e compartilhar isso com outras pessoas que têm interesse, mas que às vezes são informações que não chegam até essas pessoas, né? Ou então aquele certo medo. Com a eleição aí do Donald Trump, tem gente que tem uma visão errada aqui no Brasil sobre a imigração, tem uns que já sabe que ele quer realmente deixar tudo bonitinho, legalizar tudo, então acho que são assuntos permitentes. É isso. Mais uma vez, um prazer estar com vocês dois aqui. E é muito significativo para nós, né, da Gewalt. Sejam muito bem-vindos. Lu, tenho certeza que vocês já separaram aí, deve ter algumas perguntas. Estamos aqui com o Lucas, nosso super especialista, então. Vai ser bacana mais esse papo com vocês aqui. E ok com a nossa audiência também. Então, Vitão e Rai ficam muito à vontade aí para poderem estar conversando, esse bate-papo, para a gente poder ter essa interação legal. Dando essa mensagem que o Vitão falou que é importante, você também, Rai, que é desmistificar isso, né? São isso. Histórias, paradigmas, né? Teorias. E o que é o objetivo disso? É realizar o sonho. Todo mundo, quando montou uma empresa, teve um sonho, não é? Pensou no negócio, idealizou.
e agora quer o quê? Putz, pode ser além das fronteiras, né? Já fiz bacana que o meu nome nacionalmente, mas estou pensando internacionalizar, por que não? Ou a minha carreira também, investir tanto na minha carreira, e penso, né, você está falando a nível de estudante, por que não melhorar o meu idioma, o domínio, aumentar o meu networking no mundo, ser um cidadão global? Por que o empecilho, a trava? Então a gente está aqui realmente para ajudar. E que bom estar com vocês também. Uma honra. Eu e o Vitor, a gente tem bastante leques, assim, né? Hoje as perguntas foi bastante aqui de empresas e tal. Somos empresários também, a nossa primeira profissão somos atores, né? Mas somos investidores também, temos as nossas empresas, então são assuntos muito importantes para a gente. Mas, ô Lucas, se prepare, porque o que a gente tem é pergunta, tá? Ah, não, Opa. perfeito. Bom, primeiramente, né, agradeço bastante a participação de vocês, é um prazer ter vocês aqui com a gente, e vamos lá. Tá, Lucas, eu vou começar com uma pergunta, na verdade, de uma situação que aconteceu essa semana. Tem um amigo meu que quer investir algo comigo aqui no Brasil, de abrir um ponto de um café, uma cafeteria, aqui no Rio de Janeiro. E eu falei para ele, cara, por que a gente não pensa tentar abrir isso nos Estados Unidos? Porque o errado lá já deu certo. O errado aqui você tem que trabalhar 10 vezes mais para recuperar o que você perdeu. Mas o errado lá já deu certo. Lá, o mínimo que você faça já é vezes 6, por conta da desvalorização do real. E ele falou, pô, eu tenho interesse, achei interessante. É um cara que gostaria de fazer um investimento pequeno, de US$100.000, começando ali, para abrir uma coisa menor. Esse empresário, a capacidade dele de estar nos Estados Unidos e tirar um visto para abrir essa empresa, como que seria para ele no caso? Posso agregar alguma coisa? Eu sei que tem um valor estipulado, né, de investimento de quem está de fora para ir. O brasileiro eu sei que é um valor, italiano é outro valor. Só acrescentar isso na pergunta do Vitor. Não, perfeito. Existem algumas alternativas. Então, por exemplo, se a gente pode, por exemplo, estabelecer um visto de transferência de executivo. Então, por exemplo, se você tem uma empresa no Brasil em que você atua de uma forma gerencial ou de uma forma executiva, não somente, né, com a sociedade financeira, mas a parte, né, de estar realmente, né, à frente da empresa, a gente consegue fazer o visto L1, que é uma transferência, né, para os Estados Unidos, para você abrir um novo escritório, uma nova unidade, uma nova filial. Então, para esse visto, não existe, inclusive, um valor mínimo. O que eles exigem é mostrar uma projeção de saúde financeira da empresa que está enviando, né, do Brasil para os Estados Unidos, para que, né, esse novo executivo nos Estados Unidos possa se manter, né, fazer os investimentos necessários. Então, existe essa alternativa. Existe uma outra alternativa que ela não está disponível para cidadãos brasileiros, mas está disponível para cidadãos que têm cidadania de outros países, como, por exemplo, né, muito comum no Brasil ter cidadania italiana, ou então cidadania portuguesa, espanhola, etc., de você montar um pequeno negócio nos Estados Unidos, geralmente, né, por volta de 65 a até, né, US$100.000 de investimento. Então é possível fazer, né, esse investimento, que no caso do seu amigo, uma cafeteria, né, com isso já você já consegue, né, estabelecer o local, comprar equipamento, etc. Né, então é uma alternativa, né? O negativo desse visto é que ele não está disponível para quem não tem uma outra cidadania. E, finalmente, né, existe também a opção do visto EB5, que é um visto já, né, de profissionais, de investidores já um pouco mais, digamos, robustos, e dependendo do local, né, é um investimento né, próximo de 800 a 1 milhão, 800 mil a 1 milhão. Mas, dependendo do negócio, né, 800 mil faz sentido para alguns empresários. E a vantagem desse visto é que ele te dá o green card, ele te dá, né, a residência permanente nos Estados Unidos, que vai lá na frente te levar à cidadania americana. Esses são 3 exemplos, né, Rayane e Vitor, mas existe também outras opções que a gente consegue agregar tanto para vistos imigratórios quanto para vistos não imigratórios. Então, assim, opções não faltam. Essas são as 3 mais comuns. Entendi. Eu ia até te fazer uma pergunta, como seria, como funcionaria isso
uma Residência. residência permanente nos Estados Unidos. Se com esses vistos a gente consegue ter a cidadania do país, não só o green card, né, mas conseguir conquistar a cidadania, porque eu acho que quando um empresário também ele está pensando em expandir o seu negócio internacionalmente, ele quer também estar no lugar talvez da matriz dele, né? Que no caso às vezes pode ser os Estados Unidos, ele quer permanecer nesse lugar para facilitar a vida dele, né? E não ficar no país de origem. Então, esses vistos, ele consegue chegar até a cidadania de forma natural? É só uma questão de prazo para que isso aconteça, ou você tem que entrar com mais documentação, mais pedido? Como é que funcionaria isso? Então, depende um pouco do visto. Todos os vistos que começam com EB, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, são vistos que já te dá o green card na hora, né? E te dá, né? E depois de 5 anos, você já pode entrar com a cidadania. Os vistos L1, né, que é o de transferência de empresa, transferência de executivo, e o visto de E2, que é um visto, né, para quem tem uma outra cidadania, eles, apesar deles não te darem o passo, né, eles não te darem o green card naturalmente, a gente consegue estruturar a empresa de uma maneira que você esteja a caminho do green card, através de um outro tipo de visto. Então, você entra com esse visto e depois de um ano e meio, mais ou menos, a gente consegue transformar o seu visto em um visto imigratório, né? Então, dependendo da maneira que isso é feito, a gente consegue, né, colocar o cliente no passo do green card. Ô, Lucas, só uma pergunta de curiosidade muito das pessoas para mim, assim, que é o seguinte: qual a diferença entre o cidadão ter o green card ou ter a cidadania? Qual a diferença para essa pessoa que está morando aí? Basicamente, são duas diferenças, né? A pessoa que ela tem um green card, ou seja, né, a residência permanente nos Estados Unidos, ela não pode, por exemplo, passar anos fora dos Estados Unidos. Ela, né, é esperado que ela tenha a sua permanência nos Estados Unidos. Ela pode viajar normalmente, pode passar meses fora dos Estados Unidos, mas ela não pode passar, né, digamos, mais do que um ano fora dos Estados Unidos, né? Então, existe essa limitação. E a segunda limitação, né, que não tem tanta diferença, né, no dia a dia, é a questão da votação, né? Ou seja, você não pode votar como um não cidadão. Mas tem muitas pessoas, né, que chegam a nunca tirar a cidadania, né, e conseguem viver normalmente com o green card, né, sempre obedecendo essa questão de não passar mais de um ano fora dos Estados Unidos. Mas o restante tudo, você tem acesso a basicamente todos os serviços, etc. Legal. O empresário que tira o visto L1, que você falou, Isso. L5, L1? L1. O empresário que tira o visto L1, ele conseguiu esse visto, fez a transferência dele da empresa para ter uma nova oportunidade nos Estados Unidos. Esse visto, ele tem validade? Sim, ele tem uma validade inicial de 1 ano que você pode ir renovando, né, num prazo de 7 anos. O que geralmente a gente faz, muito antes de chegar a esse prazo, né, geralmente depois de 1 ano, 1 ano e meio, a gente já transforma esse visto num visto EB1C, que é basicamente um L1, só que para imigração. Então, a gente consegue estruturar a empresa, consegue estruturar, digamos, aí, o contrato social dessa nova empresa americana, para que depois de 1 ano, com L1, a gente consiga entrar com EB1C, e aí, em questão, né, de poucas semanas, ele já tem um processo aprovado e já está a caminho do green card. Ô, Lucas, então a Gerdau cuida de tudo isso, né? Porque Exatamente. A pessoa fica ali pensando e pesquisando, não, daqui a 1 ano, nossa, já fiquei confusa. Não, exato, assim, o que a gente sempre pergunta para o cliente é o seguinte: qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é ficar nos Estados Unidos a curto, médio ou a longo prazo? Se for curto e médio prazo, a gente consegue trabalhar com esses vistos sem precisar, né, pensar muito na questão da permanência ou então da cidadania. Mas se a gente está pensando num prazo, aí, digamos, de mais de 5 anos, a gente já trabalha, né, já com uma estratégia para que ele entre num processo realmente migratório. Entendi. Então, tudo depende do objetivo. Verdade. Então, cada um que estiver aqui vendo a live, manda qual é o objetivo que vocês resolvem, não precisa preocupar. Exato, exatamente. Ô, Lucas, vou fazer uma pergunta que eu achei
bem uma pulguinha atrás da orelha, assim. Eu vi um empresário falando que ele tinha um visto dele e tal, ele tinha empresa dele, que ele já tinha aberto nos Estados Unidos, mas que ele estava esperando um pouco para poder tirar o green card por uma questão de imposto. E aí vem muitas curiosidades sobre a questão do empresário dos Estados Unidos com imposto. Se ele tem a matriz dele no país de origem, vamos supor, aqui no Brasil, eu pago o imposto dessas empresas no meu país, onde é a minha matriz, ou eu pago o imposto nos Estados Unidos atrás de todas as outras empresas. Eu tenho uma empresa com 10 afiliais, eu pago esse imposto nos Estados Unidos ou na minha residência da matriz no Brasil, por exemplo. Essa é uma questão extremamente importante, né? Muito interessante. Quando você tem uma residência permanente ou uma cidadania americana, você tem um imposto basicamente global. O que acontece, né? Mas existem alguns poréns. Então, por exemplo, vai depender muito de qual faixa do imposto de renda você tem nos Estados Unidos. Então, por exemplo, se você tem uma faixa de renda nos Estados Unidos de 20% e no Brasil, né, as suas empresas, né, elas têm, né, ou então o seu lucro está sendo taxado em 15%, você só paga essa diferença de 5% nos Estados Unidos. Então, não existe né, na maioria dos casos, não existe uma bitributação. Né? É basicamente um imposto global, porém dependendo muito da faixa do imposto de renda que a pessoa se situa nos Estados Unidos. Pode ser que ela não pague nada, porque talvez no Brasil ou em outro país ela está pagando mais do que, né, a faixa dela nos Estados Unidos. Então, vamos supor, 20% nos Estados Unidos, mas no Brasil ela está pagando 27,5%. Então, ela não paga, né, basicamente mais nada. Então, né, apesar de ser um imposto global, existe também, né, vários artifícios e, né, legais para você não necessariamente ser tributado. Que legal. Lucas, depois que o empresário tira o visto, ele, por exemplo, ele tem um projeto, vai entrar ano de 2025, ele quer viajar ao final do ano, mas ele pode já ir iniciando o processo do visto L1? Pode sim, inclusive já o recomendado, né? Pelo processo do visto L1, né, tem algumas etapas, né, a gente abrir empresa, montar todo o contrato social, fazer o plano de negócios. Quanto mais cedo ele começar, melhor, né? Porque daí ele pode viajar e talvez quando ele voltar, a gente já está com o processo tudo pronto. Então, isso é possível sim. E depois do visto tirado, ele está aqui no Brasil, o visto saiu para ele. Ele já é obrigado a ir para os Estados Unidos ou ele pode ir a qualquer momento? Depende do visto, né? Para o visto L1, o problema, né, é que ele tem basicamente, né, o primeiro ano do visto, ele é só um ano de validade, então ele tem esse limite, né, de já fazer, né, a empresa acontecer, etc e tal. Então existe, né, dependendo do visto, existe algumas restrições, né, a pessoa não pode tirar o visto e ficar, né, 6 meses, né, sem ir para os Estados Unidos. Legal demais. Bom, acho que eu tenho aqui algumas colinhas aqui de algumas perguntas que eu fui colocando também. A gente comentou que você vai estar dando todo o suporte, né? Mas como funcionaria isso? Como acontece isso? O que é essencial para garantir que tudo aconteça de forma tranquila durante esse processo? Sim, como a Betina já tem bastante experiência com essa parte, a depender do visto que a pessoa está procurando, então dos objetivos dela, a Betina já oferece um certo visto e com esse visto ela já vem uma lista de documentos que a gente precisa, né? E uma das nossas diferenciais também é que a gente ajuda o cliente a conseguir esse tipo de documentação, né? A compilar essa documentação necessária. Então, assim, né, basicamente a gente dá um passo a passo do que é esperado do cliente, né, que é a questão de documentação, né, então, por exemplo, seus documentos da empresa, etc. E com isso a gente vai já compilando, né, toda a documentação necessária que a gente faz para o cliente. Então, assim, a gente já dá o passo a passo bem mastigado dos documentos que são necessários para que a gente consiga fazer um processo bem sucedido. Não existe a questão de, esse visto é mais fácil, esse é mais difícil. Eu acho que é de acordo com a necessidade do cliente, né? Vocês vão
entendendo Exato, e age a pedido do visto certo. exato. Eu diria assim que, né, a imigração, a questão da imigração dos Estados Unidos é um pouco complexa, Uhum. mas eu diria assim, os vistos são diferentes. Então, o visto L1 ele tem requisitos diferentes de um visto EB1, do visto EB5, então é mais uma questão de diferença de vistos, né, e do objetivo do cliente. Bacana. Então, hoje, e para finalizar, Lucas, tipo, hoje, para o empresário que tem dúvida de ir para os Uhum. Estados Unidos, qual o conselho que você daria para ele? A gente, né, faz uma avaliação, uma reunião com os clientes, né, de modo, inclusive, gratuito, a nossa primeira reunião, né? Uhum, Então, assim, eu recomendaria entrar em contato com a gente. Eu vou, inclusive, até compartilhar aqui na nossa tela o nosso site, né? uhum, Gewalt, gewalt.com.br. Gewalt é uhum. gewalt.com.br. A gente tem também o .com, que é um site mais institucional. O .br ele já te dá já esse formulário para você preencher com seu nome, e-mail, telefone, né, o seu nível Uhum. educacional, e se você quiser, né, incluir algum arquivo, alguma mensagem, né, para uma avaliação gratuita, para a gente ter uma conversa mais a fundo sobre o seu perfil, os seus objetivos, etc. Então, assim, eu diria que a Bacana. primeira etapa é vem conversar com a gente, que a gente vai entender um pouco melhor o seu Uma coisa processo. legal que eu achei que você falou é sobre ter uma filtragem para isso, né? O cliente chega, põe o dinheiro e depois gera um arrependimento por ter saído. Vocês analisam a vida da pessoa ali profissional e vê se ela realmente tem condições para ter esse visto nos Estados Unidos. Então, esse cadastro que a pessoa faz é uma prévia para ela não ter uma decepção financeira, né? Exato, né? E não só financeira como emocional, né? Uhum. Geralmente, essa questão migratória, ela mexe com toda a família, né? Não é só com a pessoa. Então, existe um desgaste emocional também, né? Se o processo for um processo mal feito. Então, a gente já evita isso, já tendo, né, uma avaliação preliminar sobre o perfil do cliente, sobre os objetivos dele, para a gente, né, entregar ou oferecer algo que seja mais condizente com o perfil. O Lucas, você está falando de família, né? É um empresário que ele vai, abre sua empresa, né? Ele quer levar a família. Pelo empresário, ele consegue trazer isso para a família inteira, para a esposa, filhos, ter essa residência permanente nos Estados Unidos de forma tranquila. Sim, ele consegue, né, trazer, né, o cônjuge, né, desde que tenha, né, o casamento civil, Uhum. e também os filhos não casados menores de 21 anos. E aí inclui também os enteados, né? Então, talvez, né, Ah, existe, né, o filho é só da mãe, então só do pai. uhum. Eles entram também, né, nesse mesmo pacote, então eles conseguem emigrar junto com a família também sem algum problema. Ai, que maneiro. Então vem todo mundo. É. Exato. Bom, assim, a princípio eu quero agradecer, assim, pela oportunidade de Esclarecimento. esclarecimentos, dessa empresa ser uma empresa tão bacana, tão séria. Pode contar com a gente para o que precisar. Com certeza absoluta, nós vamos fazer os nossos planejamentos com vocês, porque Legal. sentimos confiança nisso, sentimos profissionalismo, honestidade, e hoje o que mais a gente vê na internet são pessoas se decepcionando com empresas que dizem que são profissionais e, enfim, não são. E aí, por conta disso, muitas pessoas estão com o pé atrás de querer tentar uma nova empresa. E eu acho essencial ter uma pessoa no Brasil, e agradeço por confiar na gente, para poder indicar e realmente representar a empresa e dizer o quanto ela é séria. E a gente tem o maior prazer de fazer isso, e não de realizar só o nosso sonho, mas de todo brasileiro que quer expandir os seus sonhos em outro lugar, como os Estados Unidos. O Newton abordou isso, né? Sobre essas Exatamente. empresas que é complicado. E o Lucas também falou sobre a questão emocional. Não é só um sonho, né? Exato. É algo emocional, é algo que leva você e seus familiares, enfim. Sim. Então, ter alguém de ponta, séria, responsável, de respeito, e é o que vocês falaram, que vocês fazem uma pré
A gente precisa mandar a nossa pré para eles avaliarem a gente, né? Para saber, porque é tantos vistos, tantas possibilidades, que eu fiquei um pouco, vou te dizer, perdida. Agora eu falei, ai meu Deus, eu achava que era esse visto, mas pode também ser esse. Então, a gente vai mandar também o nosso relatório, vou dizer assim, para vocês estarem avaliando. Mas estou muito feliz em fazer parte dessa live, desse momento com vocês, esclarecendo algumas perguntas. Espero que esclareça de muitas pessoas também, de muitos brasileiros e pessoas que querem conquistar, expandir sonhos. Obrigada de coração, Lucas, Nilton, obrigada por esse momento. O prazer é todo nosso. Acho que foi uma live bem interessante, assim, com as perguntas, né, são as perguntas, né, de várias pessoas, né, que querem mudar para os Estados Unidos, né, perguntas reais, perguntas de quem realmente, né, tem esse desejo, né, e no Brasil cada vez mais pessoas querem realizar isso, e para a gente é sempre um prazer, né, ajudar as pessoas. Nosso objetivo é que o visto seja aprovado e que a empresa, né, seja bem sucedida nos Estados Unidos. E então Para muitos muito brasileiros, para muitos brasileiros é quase um sonho impossível, né? Mas eu acho que hoje, ouvindo um pouco dessa live de vocês, a gente falou bastante da parte empresarial, de empresas, enfim. Acho que depois, se tiver uma oportunidade, a gente pode fazer até umas outras de estudante, do que seja, de outros vistos também, se a gente puder abordar vários outros vistos, porque assim, com essa live já dá uma tranquilidade e já vem uma mensagem para você, tipo, não é possível. É possível. Eu acho que tem muita gente, muitos brasileiros que têm o sonho de expandir americano, algo impossível, né? Então, na vida, com essa live não deu essa, nossa, sim, essa segurança. Essa segurança. Isso pode ser real, pode se tornar real na minha vida. legal. Eu tenho aqui, é só agradecer a vocês, Vitão e Rai, né? Por vocês terem participado, porque eu tenho certeza, óbvio, né? Até que você falou agora, Rai, essas perguntas, que elas se tornando até em dúvidas, com certeza se identificam com a audiência de vocês, com o público que acompanha vocês também, o público que está com a gente hoje aqui também nessa live, porque isso ajuda as pessoas a terem aquelas duas palavras mestras, na nossa opinião, que é segurança e previsibilidade. Ninguém quer fazer um investimento que depois perca o investimento. Para ter investimento, você se sacrificou, você tirou de alguma reserva, você fez algum movimento para estar trabalhando exatamente ali com o teu sonho, materializando o teu sonho. Então, o motivo da live, né, do propósito, como empresários podem obter o green card, o tão sonhado green card, e expandir para os Estados Unidos, essa é uma realidade. Mas a gente está até abrindo mais esse campo, não só empresários, executivos, estudantes. Né? Então, eu agradeço a vocês dois pela participação. Com certeza vale a aplicação. E esses principais pontos que a gente destacou aqui exatamente mencionam isso, que é o quê? Antes de começar qualquer coisa, é importante entender a pessoa, né? O momento dela, a situação dela, para que o visto possa, ou o grupo de vistos, né, dentro de uma cadência, possa exatamente atender o perfil dela. Se encaixar no perfil dela, vai fazer sentido para criar um processo eficiente e eficaz. Então, não é navegar no escuro. Né? Então, eu acredito que os principais pontos aqui dão essa certeza. Né? Então, eu gostaria, se vocês me permitirem ainda aqui um super casal, com você, Lucas, convidar, né, o nosso público que está assistindo aí, nosso de uma forma geral, né, a explorar esse tema, a explorar o tema, não deixar na mão de qualquer um, mas você pensar exatamente, né? Eu quero expandir para os Estados Unidos. Hoje você conta com a Gewalt como especialista, um aliado. Então, acesse o nosso site, né? O Lucas dividiu aí com vocês. Faz uma avaliação gratuita, a gente não cobra a hora, né? Interessante, não desmerecendo nenhum profissional aqui nos Estados Unidos, mas em geral, para falar com qualquer um deles, não. Você tem que me pagar a hora tal, e aí. Nada contra a política deles, mas a gente quebra essa situação justamente para falar, nós somos brasileiros, né? E mostrar exatamente essa possibilidade. A hora de planejar é agora, né? E não deixa mais uma vez essa oportunidade passar. Então, eu quero agradecer a você que está nos assistindo, a você que parou um pouco do seu tempo para ouvir sobre vistos, a importância desse passo, de você começar certo nos Estados Unidos. Porque você com visto certo,
Você vai criar toda a parte da análise de mercado, regulatórios, toda a parte de importação e exportação, a internacionalização da tua operação para os Estados Unidos ou de você mesmo vindo para cá para potencializar a tua carreira em oportunidades e novas conexões. Então, não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Então, agradeço a cada um aqui, aos nossos espectadores, aos nossos queridos convidados. E eu gostaria de encerrar essa live, Lucas, se você me permite, mas vou te deixar palavras finais também. E se o Vitão e a Rai quiserem falar. Mas eu gosto de pensar o seguinte, é que tudo que a gente faz, a gente busca pessoas que sabem, então, como mentores ali. As pessoas já vivem aquilo, elas já sabem como fazer, elas são especialistas. Isso já ajuda muito com elas a arquitetar e construir os nossos sonhos. Com especialista é mais fácil do que imaginar que é difícil, é caro, é impossível, não vai dar certo, eu não quero ir para os Estados Unidos para ficar ilegal. Então você pode resolver tudo isso. E até a gente estava conversando semana passada, Lucas, com dois amigos, falando como é que você vem para cá para dar suas palestras e treinamentos? A pessoa fala, não, eu vou com meu visto de turista, mas eu sei que posso ficar até 6 meses. Quer dizer, por que não internacionalizar a operação dela? Ser exatamente um palestrante internacional, ser alguém, né, com essa projeção, por que não já ajeitar e investir no próprio visto para que possa ter uma condição melhor diante do maior país do mundo, o maior país consumidor do mundo, etc. Então, fica a minha dica para cada um de vocês, agradecendo o tempo e desejando bons ventos, né? Para que seus sonhos realmente possam acontecer aqui na América. Lucas. Não, mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado para todos que estão assistindo com a gente, né? E uma das coisas que eu queria falar é se inscreva no nosso canal, né? Nas mídias sociais, porque a gente sempre vai estar gerando conteúdo, né? Conteúdos de muita qualidade, conteúdos que vão beneficiar aqueles que querem realmente internacionalizar ou emigrar para os Estados Unidos, né? Sempre contando, né, com os nossos parceiros, né, chave no nosso negócio. E grato, né, ao Vitor e a Rayane, né, por estarem com a gente. A gente está bem animado a começar essa jornada juntos, que vai ser uma jornada de sucesso. Agradeço a todos. Amém. Obrigada de coração, Lucas, por todas as respostas, por dar esse... Gente, tá tranquilo, vem aqui. É um acalento, né, vida, assim, para quem está querendo essa possibilidade, como eu e o Vitor. Então, gratidão por esse momento. Nilton, obrigada pelo carinho, por estar aqui conosco. Só agradecer de verdade, né, vida? Obrigado, Lucas. Obrigado, Nilton. Quero agradecer a todos que assistiram essa live. Eu quero dizer que pode contar com a gente. Estamos colocando aqui a nossa responsabilidade, o nosso nome, os nossos anos de carreira nisso. Quem conhece a gente sabe que a gente não divulga coisas que não são bons, então que não faz parte da nossa vida, do nosso caráter, e se unir a vocês que têm o mesmo pensamento que a gente de profissionalismo, para a gente é gratificante. Então, muito obrigado. Tenho certeza que essa empresa já está voando, vai voar cada vez mais e pode contar com a gente. Agradecido de coração, viu? Show. É isso. Espero ver vocês em breve nos Estados Unidos. Com certeza, aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos. É isso aí. E as pessoas vão ver agora de perto, hein? Quando estiver aí, ó, falar assim, aí galera, aqui ó, que a Gewalt fez aqui, ó, cadê vocês aqui, ó? Isso é show, hein? Isso é show. Legal. Vai ser maravilhoso. Em breve. Um abraço então para todos. Sucesso. Um beijo grande. Deus abençoe vocês.